Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui no ensaio aqui para o nosso podcast. Eu sou o Giba, responsável pelo marketing do Contador Moderno. Temos o Alisson, que é o responsável pela tecnologia, né? E nesses ensaios aqui surgiu uma questão aqui bacana que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês e eu queria perguntar isso para o Alisson. Alisson, a gente vê hoje aí várias empresas prometendo performance, otimização por meio de sistemas que vai pegar o extrato bancário automático, que já vai jogar na contabilidade, enfim. Em termos de processo contábil, a tecnologia, nesses casos, onde essas empresas vendem esse serviço para automatizar, para ficar mais rápido, em termos de processo, isso ajuda ou atrapalha? Quais são os prós e contras disso? Então, falando sobre processo, né? A maioria dessas empresas, elas buscam extratos de maneira automática, busca dados, insumos para contabilidade de maneira automática. Particularmente, a minha opinião, é que isso é muito perigoso, né? Por quê? Porque o dado buscado automaticamente, por exemplo, de um extrato bancário, sem uma definição de qual é o tipo daquela despesa ou receita, ou de que fornecedor, qual é a nota fiscal sobre aquele pagamento ou aquele recebimento, que parcela que está sendo paga, é muito perigoso, né? Normalmente isso está sendo feito por empresas que estão simplesmente jogando dentro do balanço de forma sintética as informações, e isso por si só já é extremamente perigoso. A empresa corre o risco de deixar de escriturar alguma nota, né? O balanço fica todo bagunçado, porque quando você não tem de forma analítica as descrições, principalmente por fornecedor, você não consegue bater com a sua posição financeira. E se o financeiro não bate com o balanço, o resultado desse balanço automaticamente são gráficos bonitinhos, né, que a maioria dessas empresas vendem, mas na verdade não tem um resultado preciso, não se dá para confiar. É bonito, mas não é usual. Normalmente esses balanços, eles não estão em conformidade, por exemplo, para conseguir um crédito bancário, o que é muito procurado hoje em dia. Esse é um dos itens até que a Contador Moderno está sendo bastante requisitada para arrumar balanço, fazer todo aquele processo de correção dentro do balanço, alinhar, deixar analítico e aí sim ter acesso a um crédito bancário. O que eu vejo hoje desses sistemas, assim, eles trabalham muito com o que a empresa já tem de informação, né? Eles só deixam isso bonitinho, né? Então, por exemplo, o faturamento, o EBITDA, o CMV, tudo isso já existe dentro da empresa, né? As empresas vêm, contratam um sistema, uma ferramenta que vai facilitar a vida da sua empresa, só que na verdade aquilo já tem. Agora, o que essas empresas de tecnologia com essas ferramentas, o que de fato elas conseguem fazer para as empresas para tornar, por exemplo, daqui 6 meses vamos deixar o processo mais eficiente? Que essas ferramentas ajudam a tomar alguma decisão nesse sentido ou não? Não, na minha opinião, elas só atrapalham, né? Quanto mais automático tiver o processo, não em forma de processos automatizados, são coisas diferentes, né? Mas, por exemplo, eu vou obter um insumo de maneira automática, normalmente o resultado é totalmente precário, a contabilidade vai fechar? Vai, mas não vai fechar correto. E o resultado ali não dá para usar para praticamente nada. Então é aquela contabilidade que pega os seus dados, processa, gera o imposto e te manda. Nem te apresenta resultado, não tem como conversar sobre esse resultado, porque é um resultado da mesma maneira que obtém-se os dados de forma automática, o resultado é meio que automático também. Então não significa que uma ferramenta dessa, por mais que ela às vezes otimize um processo ali, não significa que isso está correto. Não. Dentro do processo da contabilidade. Não. A otimização de um processo, ele na verdade é uma economia de tempo. Não necessariamente existe uma validação dentro dessa otimização, né? Entendi. E às vezes essa economia pode se tornar um prato cheio para uma auditoria futura, tomar multa, não conformidades, dentro de um processo que foi feito rápido, mas não foi feito corretamente. Exatamente. O principal índice de falha para auditoria é exatamente deixar de lançar nota no fiscal, né? Uma compra não encontrada, uma venda não encontrada. E isso é uma situação muito comum em tratamento sintético, né? Que é esses dados que são obtidos de maneira automaticamente do extrato bancário. O que precisa acontecer é educar o cliente para que ele tenha um controle preciso
automaticamente esse controle já é usado como insumo na contabilidade e não o extrato como insumo. O extrato, ele é um documento de suporte para você verificar se está batendo os valores e não usar aquilo como um insumo, ou seja, eu vou lançar o que está no extrato. Não, no extrato eu só vou fazer uma conferência, nada mais que isso. Porém, hoje o mercado ele está invertendo isso, né? Inclusive tem robôs de busca automática de extrato, aí a pessoa está deixando de educar o cliente, na verdade está deixando de dar uma ferramenta importante para o cliente, que é o próprio controle financeiro, e obtendo esses dados de maneira automática para fechar um balanço e simplesmente não utilizar para absolutamente nada. Se a gente fosse trazer o processo da contabilidade para um funil, sei lá, como que seria isso? O topo do funil seria o insumo de dados, todos os dados financeiros caindo no topo do funil para serem tratados. Aí existe a situação, né? Eu posso já validar esses dados ou simplesmente eles passam, né? Tem essa categoria. Se eu consigo validar de cara no topo do meu funil, o meu já começa certo. O meu fim do funil vai ser de uma qualidade muito maior, né? Então, caiu aqui no funil, não é de forma sintética, ou seja, estou informando qual é a despesa, qual que é a receita, qual que é o fornecedor, qual que é a nota fiscal, ou qual que é o mês daquele imposto que está sendo pago, né, o mês de referência. Então vai cair com uma qualidade incrível em cima do funil. Isso vai ajudar a conciliar, que na minha opinião seria a próxima etapa ali do funil. Óbvio, gente, que tem mais processos no meio, né? Mas vamos se atentar só aos principais. Então, conciliar um dado de alta qualidade é muito mais fácil do que conciliar só o valor. Ficar adivinhando, lembra? Você já fez contabilidade, você sabe como é que é. Ia lá, esse valor eu acho que é desse aqui. Porque você não tem nada, você só tem os valores, então você vai ficar naquela tentativa e erro. Às vezes você pode acertar, muitas vezes você pode errar. Então, depois que fez a conciliação, você pode bater com a posição financeira, já que é algo analítico, tá por fornecedor, por nota, certinho, você pode bater com a posição financeira do cliente. E aí sim, você tem um resultado, que é o fim do funil. O resultado dessa operação como um todo é de altíssima qualidade. Isso é o que a gente chama da jornada de performance, né? Que é lá no topo do funil você trabalha os dados financeiros, né? As informações financeiras. Você vem no meio do funil ali, você trabalha a conciliação da contabilidade com esses dados e o final do funil você faz o cruzamento de tudo isso, né? Você pega a contabilidade, cruza lá com o financeiro e aí você vai ter o final do funil onde sai o resultado que deveria ser o correto, né? Mas se você já começa importando o dado sintético lá em cima, muito provavelmente que lá embaixo esse dado não vai chegar da forma que deveria chegar. Exatamente. E aí que até a gente pegou um caso esses dias onde a gente passou o sistema, as ferramentas de um cliente nosso e a gente levantou R$500 mil que não foram pegos na contabilidade por conta de falta dessas validações, validando de forma sintética. E aí ao passar as ferramentas, ao fazer esse diagnóstico, a gente encontrou, né, esse montante. Sim. R$500 mil perdido dentro da contabilidade por falta de estruturação, descontos ou juros não lançados, coisas que é normal dentro do movimento sintético, mas no movimento analítico é um pouco diferente, né? Então, por isso que a gente conseguiu enxergar isso, a gente faz o diagnóstico gratuitamente para o cliente, né? Inclusive a gente conseguiu salvar esse cliente no ano fiscal que a gente atuou, né, a partir de 2023 que a gente conseguiu atuar com ele. E em 2024 esse cliente não vai passar por isso, né, porque ele está sendo validado por nós. Maneiro, então é isso. Então esse foi um dos pontos que a gente estava ensaiando aqui, mas eu acho que até a gente lançar o projeto, eu acho que é bacana a gente já ter alguns insights sobre esses assuntos, né? Porque a gente vê como o olhar das pessoas brilham quando vê uma ferramenta que facilita, mas tem que tomar muito cuidado com esse processo. A ferramenta ela é só um meio ali, ela não significa que ela está fazendo a contabilidade para você. Quem faz a contabilidade ainda são as pessoas. Né? Exato. O cuidado é uma linha muito tênue, né? Sobre automatizar, dando performance e ao mesmo tempo sem perder a qualidade. Precisa se achar essa linha onde eu não perca a qualidade, mas eu consiga fazer mais rápido. Então essa linha é muito tênue e é muito fácil escapar de uma para outra. É isso, então em breve a gente lança nosso projeto aqui, nosso podcast, espero que vocês gostem. Então isso aqui foi só uma palhinha de um dos temas, né? Até o próximo, ou até o projeto completo aí. Um abraço.